Na primeira quinta-feira nós falamos acerca da vontade de Deus. Na segunda quinta-feira falamos acerca de fé para receber a cura. Hoje nós estaremos falando sobre autoridade para ministrar a cura de Cristo em nossas vidas, amém? Nós vamos entender o que é isso. E eu estava passando pelos os grupos de WhatsApp da igreja e Valquíria, cadê Valquíria? Ai, meu pai, é você? Valquíria colocou no grupo algo que me chamou a atenção. Ela colocou assim: desde que eu voltei da África, as pessoas passaram a ficar mais doentes na igreja. Mais pressão nessa área, na vida das pessoas. Claro que em todas as outras áreas, mas nessa área de saúde, parece que a coisa deu um aperto, não é verdade? E eu meditando sobre isso, e falando: pai, mas o que está acontecendo? Afinal de contas, o que tem acontecido? E ele me levou no versículo lá em Atos 10:38, que diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos de quem? Porque Deus era com ele. Amados, não sei se você prestou atenção aqui, mas Jesus de Nazaré, ungido por Deus, Deus era com ele, ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Preste atenção nessa frase: curando a todos os oprimidos do diabo. Em nenhuma parte da palavra de Deus você vê a seguinte expressão: e Jesus andou prosperando a todos os que estavam oprimidos pelo diabo. Não vê isso. E Jesus andou trazendo paz a todas as famílias que tinham problemas e estavam sendo oprimidas pelo diabo. A palavra só nos traz acerca de opressão do diabo na área de cura. E isso começou a subir no meu espírito, e eu querendo achar algo em Deus para essa explicação. E a explicação foi o seguinte: eu creio que seja uma nota do Espírito Santo. A área de cura é o nível mais elevado e poderoso, aonde o diabo tem mais força sobre a vida das pessoas, crentes e não crentes. Você pode ter um problema de relacionamento na sua família. Isso rouba teu sono, rouba tua paz, mas você continua vivendo. Você pode ter um problema financeiro. Isso rouba teu sono, rouba tua paz, mas você continua vivendo. Mas quando você tem um problema na saúde, isso rouba teu sono, rouba tua paz, rouba teu dinheiro, rouba os relacionamentos familiares, seu, de todos aqueles que estão à sua volta, que te amam, que te conhecem. Ou seja, a doença hoje no ser humano, cristão ou não, é a área onde Satanás mais atua, porque ele sabe que vai trazer mais prejuízo, não só para a pessoa, mas para aqueles que estão perto, os conhecidos, os amigos, todo mundo, até vizinho. Pô, o irmão aqui está doente, meu parente está doente, todo mundo. Já parou para pensar nisso? E quando a gente começa a mexer com cura, que é libertar as pessoas dessa opressão maligna, com certeza ele não vai se sentir satisfeito. Por quê? Porque é uma área onde aquela baratinha, lembra? Está lá no cantinho há muito tempo. Isso aqui é onde eu mando. Eu estou aqui há muito tempo. Através da doença eu consigo oprimir uma pessoa. Eu consigo ter domínio sobre o dinheiro dela, sobre a paz dela, sobre a vida inteira dela. Eu consigo trazer um prejuízo em todas as áreas. Eu consigo matar, eu consigo roubar e consigo destruir, mais do que financeiramente e mais do que problema de relacionamento. Pensou? Já parou para pensar nisso? E falar sobre cura, irmãos, é trazer libertação sobre a sua vida também em todas as outras áreas. Amém? Cura também na área da família, de relacionamento, cura também na área financeira, mas cura também no corpo, cura física, cura divina. Aleluia! Então nós temos que entender que da mesma forma que Jesus
andou fazendo o que ele veio fazer, que é curar, que é desfazer todas as obras do diabo, ele passou essa autoridade para nós continuarmos a fazer. Lá em Oséias 4:6 diz: e o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da palavra de Deus, conhecer a Deus, intimidade com Deus, saber quem você é em Cristo, quem você é em Deus. Todo esse tipo de conhecimento, quando o povo não sabe quem é, quando o povo não sabe que tem autoridade, ou sabe que tem, mas não sabe usar, isso vai causar algum nível de destruição na vida da pessoa. Então diga assim: é altamente importante eu aprender sobre autoridade. Aleluia! João 10:10 diz que o ladrão, e aqui fazendo uma alegoria ao próprio Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E a doença faz isso. Ela mata as pessoas, ela rouba o melhor, rouba a vida, rouba o dinheiro, rouba a família, rouba tudo das pessoas e destrói as pessoas, destrói as famílias, destrói a vida, destrói tudo. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida. E não é uma vidinha qualquer não. É uma vida em abundância. Aleluia! Aleluia! Então estamos no bom caminho. Se vamos falar sobre autoridade, uma passagem muito conhecida é acerca do centurião romano. Eu quero que você abra lá em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. E é através do conhecimento que nós vamos nos libertar, amém? Através do conhecimento a fé vai ser gerada, através do conhecimento nós teremos uma visão ampla daquilo que está acontecendo na nossa vida e vamos tomar uma posição para que pare de acontecer em nome de Jesus. Mateus 8, versículo 5 diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Em outras palavras, ele estava demonstrando ali humildade e honra ao mesmo tempo ao Senhor Jesus. Eu não sou digno que o Senhor entre lá em casa. E isso é uma questão de se colocar debaixo. Olha só, você é muito importante para estar lá na minha casa. Eu nem sou digno de que você entre lá. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Esse homem, ele tinha plena convicção do que era autoridade, porque só tem autoridade quem está submisso a uma autoridade superior. Não é verdade? Aí você entende que ele, por ser um militar, ele tinha exatamente o conhecimento do que era autoridade. Ele falou: olha só, eu entendo de autoridade, eu tenho autoridade, eu sou submisso às autoridades, mas eu também tenho soldados abaixo de mim. E quando eu dou uma ordem aos soldados, eles vão fazer, eles obedecem o que eu estou fazendo. E esse centurião reconheceu em Cristo que ele era uma autoridade sobre doenças e enfermidades. Eu tenho autoridade sobre os soldados, mas você tem autoridade sobre doenças e enfermidades. E eu entendo de autoridade, porque eu não preciso estar correndo atrás dos soldados, pedindo para ele, mandando eles fazerem. Eu falo com: olha, manda aquele soldado fazer isso. E aquele soldado vai fazer, não preciso nem estar lá para ele fazer. Isso é autoridade. Então, Jesus, você nem precisa entrar lá em casa. Manda só uma palavra, porque eu reconheço a sua autoridade sobre doenças e enfermidades, e se você mandar uma palavra, a doença lá vai ter que se submeter a você. E isso admirou Jesus. Ele falou: olha, nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio do povo que tem aliança com Deus, eu vi uma fé como essa. Aleluia. Amados, você sabe a autoridade que você tem em Cristo Jesus?
A nossa autoridade vem do nome dele. Tudo que está inserido no nome dele, tudo que foi conquistado por Jesus naquela cruz. E é sobre esse nome que nos céus, na terra e debaixo da terra, todo joelho tem que se dobrar. E não ficou por aí. Quando ele ressuscitou, ele deu o nome dele à igreja. E falou, olha, vai e continua o que eu comecei a fazer. Aleluia! Mas vamos seguindo aqui. Tiago 4,7 fala algo também importante. Acerca de autoridade. Esse princípio de autoridade. Diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós entendemos acerca de autoridade, eu tenho autoridade porque alguém de autoridade superior me concedeu essa autoridade. E se eu tenho autoridade sobre alguém ou sobre alguma coisa. Aqui ele fala, se sujeita a Deus, ou seja, se coloque debaixo, se humilhe, aceite o que ele diz, sujeite-se a ele. Mas quando se trata do diabo, você resiste. E quando você resiste, ele foge. Porque ele sabe, não adianta lutar, não adianta guerrear, não adianta fazer nada, nem lançar dardo inflamado, porque esse camarada aí está com o escudo da fé, e se ele resiste, é porque ele sabe a autoridade que tem. Só resta um caminho para mim, dizendo Satanás, é fugir dele, senão vou ficar no prejuízo. Aleluia! Sujeitai-vos, se submeta a Deus, mas resisti ao diabo e ele vai fugir. A grande questão é, será que estamos realmente resistindo ao diabo no quesito chamado doença ou enfermidade? Porque a autoridade nós temos, amados, e muito bem clara, mas talvez a gente tenha autoridade e não saiba como exercer essa autoridade. Porque uma coisa é você não saber que tem autoridade, e aí o povo perece por falta de conhecimento, é destruído, passa por problemas por falta de conhecimento. Por quê? Porque você nem sabe que tem autoridade. Isso é uma parte do problema. A outra, você sabe que tem autoridade, mas você não sabe como exercer essa autoridade. E aí? E eu te digo, você sabe que tem autoridade? Você sabe o tamanho da autoridade que está no nome de Jesus, que pertence a você como igreja? Eu vou ensinar isso para você hoje. E eu quero você saindo daqui, pisando, arrebentando com tudo que o cão colocou na sua vida, na sua família, nos seus familiares, literalmente metendo o pé na porta. Fala, Satanás, hoje eu descobri, aqui você não toca mais nessa área. Aleluia! Aleluia! Mas existe também outro problema. Efésios 4:27, falando acerca de autoridade também. Efésios 4:27 diz assim: não deis ou nem deis lugar ao diabo. E eu posso entender que isso daqui foi escrito à igreja. E eu posso entender que foi escrito também à igreja, aos crentes. E está falando para os crentes: não deis lugar ao diabo. Não deis chance para ele agir. Não deis oportunidade para ele colocar a pata imunda dele na sua vida. Não dê autoridade para ele bagunçar a sua vida. Não deis lugar ao diabo. E isso daqui é muito importante, como nós como igreja devemos observar se, talvez, nós tenhamos dado alguma brecha para ele agir. Porque a doença ela pode vir de várias situações diferentes. Você pode ter cometido um pecado e não se arrependeu dele, e aí isso aqui é uma brecha para ele agir. Você sabia disso? A falta de perdão é uma brecha enorme para ele agir na sua vida. Falta de perdão vai te dar uma angústia, vai te dar uma tristeza, vai te dar uma depressão. Eu vou te dizer, é brecha para ele entrar e fazer o que ele quiser na sua vida. Por isso que a palavra diz, perdoa. Ah, mas não tem mais. Sujeitai-vos a Deus,
para você ter autoridade para resistir a ele. Se Deus fala, perdoa, e você vai questionar a Deus por que tem que perdoar, porque foi o outro que errou com você, não foi você com ele. Ele não quer saber quem foi que errou. Deus fala, perdoa, ele só quer obediência. E às vezes nós ficamos com aquela mágoa, aquela angústia no coração, achando que aquela pessoa vai sofrer porque você está com raivinha dela. Vai nada, ela vai seguir a vida dela. Sabe por quê? Porque quem apanha é que lembra, quem bate não lembra não. Aí você que apanhou, você lembra e fica com rancor. E a palavra diz acerca de raiz de amargura. E raiz de amargura, vou te dizer, a ciência já está comprovando que gera câncer nas pessoas. Diga assim, misericórdia. Então é melhor obedecer ao que Deus diz. Se Ele diz, perdoa, você nem questiona. Você perdoa. Amém? E não fica lembrando disso depois se a pessoa errar contigo de novo, não. Tá vendo? Eu perdoei, agora ela errou de novo da mesma forma comigo. Se ela errar de novo, vou te dizer, é 70 vezes 7. No mesmo dia. Aí você diz assim, aumenta-nos a fé. Não, isso foi para os incrédulos dos discípulos, tá? Você é crente em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Você já tem em você um espírito recriado, coladinho com o Espírito Santo, e ele te dá força para você perdoar, para você esquecer esse rancor, essa angústia. Ele é que te dá força. E eu vou te dizer, é pela fé. Não é porque você sente vontade ou deixa de sentir, porque isso daí já é sentimento. É pela fé. O que é fé? Fé no que Deus diz, o que Ele diz, perdoa. Então eu me obedeço. E quando eu perdoo, aí sim eu tenho autoridade para resistir ao cão do inferno em qualquer área da minha vida. Diga assim, eu não vou dar chance nem lugar ao diabo na minha vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, faz o quê? É isso que está escrito aí? Você tem algo contra alguém, você tem que questionar. É isso que está dizendo? Questiona. Vai falar com o pastor? Pastor, o que é que eu faço? Você vai fazer o que está escrito. O que está escrito? Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, não tem problema nenhum. É isso que está escrito? Se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Diga assim, misericórdia. É impossível ter um relacionamento saudável com Deus se você não tem um relacionamento saudável com os seus irmãos, com os seus próximos. Isso é um fato. E eu não quero que você abra brecha, nem dê lugar ao diabo, para ele ter autoridade de tocar na sua saúde, em nome de Jesus. Mas vamos continuando. Então regressaram para Jerusalém, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Aqui era porque Jesus estava fazendo muito milagre, então todas as autoridades vieram ter com ele. E lhe perguntaram, com que autoridade fazes estas coisas, ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Então, os anciãos, todas as autoridades do povo judeu, sabiam que os milagres que Jesus fazia é porque ele tinha uma autoridade ou porque alguém deu uma autoridade para ele fazer aquilo. Até esses incrédulos sabiam disso, sabiam acerca de autoridade. Com que autoridade vocês fazem essas coisas, esses milagres aí? Com que autoridade? Ou alguém te deu essa autoridade para fazer? Então os anciãos, toda a autoridade do povo judeu sabia que tudo que era milagre e cura que estava envolvido no ministério de Jesus era porque ele tinha autoridade para fazer. Você concorda comigo? Atos 4, versículo 1. Aconteceu aqui a mesma coisa com os discípulos.
porque eles curaram aquele coxo de nascença na porta do templo, e aquilo ali causou um alvoroço, causou uma ciumeira. Mas olha o que aconteceu aqui no Atos 4, versículo 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, eles estavam com ciúmes, porque esse tipo de coisa só poderia acontecer se fosse por meio deles, as autoridades. Como aconteceu pelos discípulos, ficaram enciumados. E o que aconteceu? Versículo 3. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Imagina isso. Uma cura se manifestou, e aquilo trouxe um alvoroço, uma ciumeira nas autoridades, mas também um grande temor e conversão de muitos ao Senhor Jesus. Cerca de 5.000 pessoas. Versículo 5, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, anciãos e escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Ou seja, só tinha nata aqui. E pondo-os perante eles, os arguíram, ou os perguntaram, ou interrogaram, com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? De novo eles reconheceram, olha, vocês não poderiam fazer isso, levantar esse coxo de nascença, se não tivesse um poder envolvido, ou se não tivesse um nome, uma autoridade envolvida nisso daí. E eles queriam saber de onde vem esse poder, ou de onde vem a autoridade para fazer isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. No poder de quem vocês fizeram isso? Na autoridade de quem vocês fizeram isso? Autoridades, olha só, Pedro cheio do Espírito Santo. Você quer saber mesmo? Foi no nome do Senhor, aqueles que vocês crucificaram e perseguiram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. É no nome dele que esse homem foi curado. Aqui ele revelou da onde vinha a fonte do poder. Quem era a autoridade por trás das curas e dos milagres? E eles falaram isso para as autoridades. Não queriam tanto saber, agora eles sabem. É no nome de Jesus Cristo, sabe o Nazareno, que vocês crucificaram, que vocês perseguiram. Esse mesmo que morreu, Deus o ressuscitou no terceiro dia. E é no nome dele que esse homem foi curado. Aleluia! Aleluia! E aqui nós vimos os discípulos exercendo a autoridade investida no próprio nome de Jesus, para curar, para levar enfermos a uma vida plenamente saudável. E eles foram perseguidos por isso. Agora eu te pergunto, se por causa de uma cura, as autoridades perseguiram os discípulos, imagina nós. Hoje não tem autoridade nos perseguindo, mas tem um que está incomodado nos perseguindo. Não tem? Ele está perseguindo. Está botando pressão de tudo que é lado para nos tirar da nossa posição que estamos em Cristo. Mas olha só, Lucas 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Separou 70 discípulos. Olha, eu tenho que ir em Bangu, eu tenho que ir no centro da cidade, eu tenho que ir em Caxias. Então vai 2 em 2. 2 vão para Bangu, 2 vão para a cidade, 2 para Caxias, 2 vão para Resende, 2 para Jacarepaguá, 2 para São Conrado, 2. Ele foi dividindo e colocando. Olha, eu vou passar nessa cidade, mas vocês vão antes de mim.
Amém? Aleluia. Versículo 9. Olha a ordem que Jesus deu a esses 70. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Só tem autoridade quem está debaixo de uma autoridade maior. A autoridade maior naquela época era o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele falou, ó, vai nas cidades, depois de vocês eu vou estar nessa cidade. Mas enquanto vocês estão indo, curai quem estiver doente nas cidades. Eu queria dar uma parada aqui. A nossa mente, naturalmente falando, ela tende a fazer comparações. Algo simples que eu vou perguntar para vocês. O que é pior? Câncer ou chikungunya? Não, naturalmente falando, câncer ou chikungunya? Não, o câncer não é pior? Porque é o que tem ultimamente levado muitas pessoas a óbito. Mas você sabia que para Deus não tem diferença nenhuma? Quando você começar a ver a doença como Deus vê, não vai importar se é um resfriado, uma dor de cabeça ou uma leucemia. É algo que está ali que não era para estar. E você tem autoridade para mandar embora. Porque naturalmente falando, quando nós vamos orar pelas pessoas, a nossa mente, a nossa carne, vai assim, o que você tem? A dor de cabeça. A dor de cabeça é fácil. E por que você toma comprimido então, se é fácil? Não, eu tenho um câncer aqui, um negócio assim. Ih, rapaz, isso daí... Você mesmo está concordando com o cão de que aquilo ali é poderoso demais para o nome de Jesus. O que você tem é câncer? Ah, molezinha. Não foi basicamente isso que Jesus falou com a filha de Jairo? Chegou lá todo mundo em prantos. Não, não morreu não, ela dorme. Molezinha, isso daí é só mandar acordar. Se você não pensar como Deus, amados, você vai concordar com o cão do inferno. E eu quero libertar sua mente aqui. Jesus deu o caminho das pedras. A garota tinha morrido. Aí eu te pergunto, o que é pior? Chikungunya, câncer ou tá morto? Morreu, está morto é pior. E Jesus fala, não, isso é molezinha, está dormindo. Aí todo mundo caçou dele, todo mundo riu dele. Falou, então sabe o seguinte, faz o seguinte. Só vai entrar lá dentro da sala, do quarto da menina, quem está crendo que ela está dormindo. Quem está crendo que esse câncer vai ser curado agora. Quem está crendo que essa chikungunya do inferno vai sumir e não vai ter mais doença nenhuma na junta. Que se você tiver, não que chikungunya, porque dói no seu... Amados, Jesus falou assim, olha para o monte, manda ele ir para o mar e não duvida no teu coração. Crê no que você fala. Ele não falou para você olhar para o monte e ficar dizendo se o monte é grande, se é pequeno, se é alto, se é baixo, se tem mato, se tem árvore, se tem pedra solta. Ele não falou. Ele não quer o diagnóstico do monte. O monte é monte, está lá. E ele fala assim, ó, manda que ele vai. Acredite no que você está falando. E a gente tem a tendência... Olha só, a gente tem a tendência de olhar o que a pessoa tem. Rapaz, olha só, o estômago está para fora, o olho caiu e a perna soltou Não sei não, rapaz, isso daí... A gente tem a tendência a magnificar aquilo diante do poder de Deus. A gente tem que diminuir. O que é isso? É chikungunya. Ah, chikungunya não é nada, rapaz, isso aí sai no nome de Jesus. O que tem? Ah, ela tem um câncer na mama. Isso daí não é nada, câncer na mama, isso aí sai, rapaz, isso daí não... O que ele tem? Não, tem uma leucemia, um câncer. Não, rapaz, isso daí é molezinha pra gente.
traz que a gente vai impor as mãos, vai sair aqui correndo, gritando, pulando. O que ele tem? Rapaz, nasceu coxo, nasceu cego, nasceu surdo, seja lá o que aconteceu. A sua mente, na hora de ir para cima, falar: isso daí é tranquilo, isso daí é fácil. Porque não é na minha força, não é no meu intelecto, no que minha razão diz, mas é no poderoso nome do Senhor Jesus, aonde todo nome se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Então quem alcança para dizer que é mais poderoso que o nome de Jesus? Se ele tem o nome de Jesus está acima de todo nome. É chikungunya, seja lá o que for, amado. Mas você tem que se tratar por dentro primeiro para entender a autoridade que você está carregando. Porque senão você vai ser levado para orar por uma pessoa e está diante de uma situação. E o que é isso daqui? Isso daqui é a doença não sei o que lá, não sei da onde, não sei quando. Aí você: meu Deus, esse negócio é muito grande, eu não entendo isso, eu acho que... Não. Todos esses nomes é para tirar você do foco. Você não foi levado para orar por uma pessoa para ficar questionando que tipo de doença ela deixou de ser. Você está lá para fazer a diferença, para libertar os oprimidos do diabo, como Jesus fez. Aleluia. Aleluia. Tem que menosprezar a doença mesmo, independente de qual seja. De uma dor de cabeça a uma dor de dente, ou seja lá o que for, menospreze ela. Quando você começar a tratar a doença assim, o cão do inferno vai estar olhando: e quem é esse cara? Aí você fala: eu sou filho de Deus. Nada mais e nada menos. Filho do Deus vivo. Com a autoridade do nome dele. Olha aqui o crachá. Aleluia. E não vem não, que eu estou todo salpicado pelo sangue dele. Você não pode me tocar. Meu Deus do céu, é muito poder. É muito poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que o diabo entende sobre autoridade? Entende. Ele usurpou toda a autoridade que Deus tinha dado para Adão. Tudo o que Deus fez passou para Adão, para ele administrar. E falou assim: tenha você domínio. Tenha você domínio. Todas as obras da mão de Deus estavam agora sobre o domínio de Adão. E você sabia que Adão tinha toda a provisão naquele jardim? Nada faltava. Nada faltava para ele. Deus criou toda a provisão primeiro, depois tudo estava pronto. O banquete estava pronto, a festa estava pronta. Agora eu vou chamar o convidado. Aí criou o homem. Ele já chegou na festa só para usufruir daquilo tudo. Sabia que Deus não criou doença? A doença é uma consequência da separação do homem com Deus, da separação de Adão e Deus. É a consequência. Quando isso aconteceu, tudo isso entrou no mundo. Miséria, doença, tudo de ruim teve legalidade no mundo. Satanás passou a dominar o mundo e todas as mazelas e sujeiras que ele tinha, ele carregou e inseriu no mundo. O homem não foi criado para ficar doente. E o mais interessante é que, se você perceber, quando você se arranha, o seu corpo se cura. Já pensou nisso? Que existe um sistema no seu corpo que ele se autocura, por assim dizer. Ele se cura no sangue. Algo entra no teu sangue, o próprio sangue identifica, vai lá e começa a combater aquele mal. A febre é uma das armas para combater. O que a febre faz? Ela esquenta o seu corpo, porque a maioria das bactérias, quando a temperatura do corpo sobe um pouquinho, todas elas morrem. Então a febre é o seu corpo combatendo algo que entrou no seu corpo que não deveria estar ali. Então o corpo, ele já tem uma instrução: se proteja e se cure. Não é interessante isso? Aleluia. Eu fico imaginando Adão andando pelo jardim, e de repente ele não presta atenção e passa numa árvore e se arranha.
Aí ele olha assim, quando ele olhar de novo, aí viu? Está curado. A glória era tão grandiosa, que mesmo, acho que nem dava nem tempo do sangue sair, que era precioso demais. Filho de Deus, meu Deus, ia sair o sangue? Não, arranhou, já fechou ao mesmo tempo. Aleluia, igual o Wolverine. Aleluia, poderia deixar passar, né? Outra semana foi o Thor, essa é Wolverine. Aleluia. E por aí a gente vai. Mas falando essa coisa de super-herói, eu gosto, porque todos eles têm uma face do poder que está em Jesus Cristo. Todos eles têm uma face do poder que está em Jesus Cristo. Não tem nenhum super-herói que você conheça no cinema, na TV, que supere a Jesus Cristo. Não tem. Aleluia. Ah, mas aquele lá solta raio, não sei o que, Jesus nem precisa. Jesus só faz assim, ó. Só assopra. Acaba com tudo que é mal na terra. Meu Deus. Aleluia. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Lucas 10, 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Ou seja, quando nós exercitamos a autoridade que há no teu nome, os demônios nos obedecem. Eles se submetem porque eles reconhecem a autoridade investida no seu nome. Aleluia! Meu Deus! 19. Isso aqui é a hora de sair correndo. Eis aí vos dei autoridade. Jesus falando com os discípulos, com os 70 que voltaram. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Para aí. Serpentes, escorpiões, altamente venenosos. E o Senhor fala: você tem autoridade. Eu estou te dando autoridade. Tu vai pisar neles. Ó, vai pisar neles. Pode ser a serpente que for, pode ser a mamba negra, pode ser a cascavel, seja lá o que for. Tu vai pisar. Eu estou te dando autoridade. Pode ser o escorpião mais venenoso da face da terra. Aquele que te pica antes de você cair, você já está morto. Eu te dou autoridade, você vai pisar neles. E ele continua. Você acha pouco? Ele continua. E sobre todo o poder do inimigo. Meu Deus do céu. Todo o poder do inimigo. Isso me mostra que Satanás tem poder. Mas mesmo por mais poderoso que ele seja, nós temos autoridade sobre todo o poder do inimigo. E ele continua, se você ainda acha pouco. E nada. O que significa nada, amados? Em inglês, em francês, em mandarim. E nada absolutamente vos causará dano. Que aí talvez você diga assim: não, o Senhor me deu autoridade, serpentes e escorpiões. Mas e o mosquito da chikungunya, da dengue, da febre amarela e por aí vai? Será que eu tenho autoridade? Ele fala assim, sobre todo o poder do inimigo. Se o poder do inimigo está usando o mosquito da dengue, eu te dou autoridade. Se o poder do inimigo pode estar usando uma barata voadora, eu te dou autoridade. Meu Deus, obrigado, Senhor. E nada absolutamente vos causará dano. Talvez você esteja aqui e você esteja passando algum tipo de dano na sua saúde. Acaba hoje. Porque você vai entender
a autoridade que está sobre a sua vida, que é o nome de Jesus. Se ele fala assim, olha, eu te dou autoridade sobre todo o poder dele. Então tudo que ele está agindo para atingir a sua vida, para te causar dano, você tem autoridade para isso. E eu vou te dizer, você pode exercer porque nada vai te causar dano. Fica tranquilo, nada vai te causar dano. Então se está causando dano, é hora de você agir. É a hora de você se levantar em autoridade e falar, ó, agora eu te descobri, agora eu sei quem eu sou, sei a autoridade que tem, esse negócio vai parar agora. Eu paraliso a tua obra. Eu quebro todo jugo que você tem colocado na minha saúde e te dou uma ordem. Sai da minha casa, da minha vida, da minha família, em nome de Jesus. E ele vai ter que fugir, amados. Ele vai ter que fugir. Se submete ao que Deus diz e resiste a ele. Resistir é colocar uma força contra, força contrária. Se ele vem, tu vai junto. Lembrei de um caso agora que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Eu tinha um pincher, pingo, desse tamanho, abusado. Que na época eu tinha o pincher, macho, e tinha 3 cadelas. Então ele se achava no harém. 3 fêmeas, desse tamanho o bichinho. Aí tinha uma Cocker Spaniel que já era desse tamanho. Tinha uma labrador que já era desse tamanho. E tinha uma pastor canadense, aquela pastor branca, que era desse tamanho. E ele era apaixonado pela pastor canadense, não sei por que mania de grandeza. Abusado. Ele achava que a pastor ia dar mole para ele, desse tamanho o pincher. Aí às vezes, quando abria o portão, ele saía para a rua. Aí ia marcar território, fazer o pipizinho dele para marcar, ó, quem manda aqui sou eu. E as cadelas às vezes saíam também. Elas andavam sozinhas na rua e voltavam. Aí teve um dia, Deus tem o pingo. Não sei se tem lá, mas Deus o tenha. Pingo foi para a rua, sozinho, saiu para marcar território. Mas quando eu vi o pingo sair, eu fui atrás dele, porque ele era abusado. Quando eu fui atrás do pingo, que eu olhei na rua, daqui mais ou menos, ali no estacionamento, tinha um pastor alemão. Amados, parecia um lobo aquele bicho, desse tamanho. E o pingo desse tamanho. O que você acha que o pingo fez, sendo macho? Foi para cima do pastor alemão. Saiu latindo. E o pastor alemão viu ele e veio para cima. E eu falei assim, já era, só vou catar os pedaços do pingo. O pastor alemão veio, mas o pingo continuou indo. Teve uma hora que o pastor alemão parou e o pingo continuou indo. O pastor alemão virou e fugiu. E o pingo foi atrás do pastor alemão. Eu falei, isso aí é autoridade. Eu não entendi como aquele cachorro desse tamanho botou um cachorro desse tamanho para correr. Que quando eu vi, eu falei, eu mesmo fui incrédulo, irmão. Eu falei, já era. Quando eu vi o cachorro latindo e vindo atrás do pingo, ele não se intimidou, não. Ele continuou atrás do cachorro. E aquilo, não sei o que aconteceu na mente daquele pastor alemão. Ele deve ter entendido, o pingo é crente. Não posso contra ele. E o pastor alemão foi embora, fugiu com o rabinho entre as pernas. Eu falei, esse daí é dos meus, esse é dos meus, pingo, glória, aleluia. Amados, foi incrível. Mas eu entendi que por mais que você se ache pequeno, o Deus que você serve é grande. A autoridade no nome dele é maior do que toda a afronta que vier contra a sua vida. É maior do que todo o poder do inimigo. E ele fala, olha, nada absolutamente vos causará dano. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Deus seja louvado. Lucas 4. Olha o quão abusado o diabo é porque ele entende de autoridade. Lucas 4, versículo 6, aqui a tentação de Jesus Cristo no deserto. Uma das tentações. Diz assim, disse-lhe o diabo,
dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Abusado. Mas para uma tentação ser legítima, tem que ser real. Então ele realmente tinha essa autoridade e glória dos reinos da terra, e ele falou, eu dou a quem eu quiser. E ofereceu essa tentação para Jesus Cristo. E ele falou, portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Por que prostrado? Porque existe um princípio de autoridade. Quem se prostra é quem está debaixo da autoridade superior. Então, se Jesus se prostrasse, ia reconhecer o diabo como uma autoridade superior a ele. E você sabe que ele resistiu aqui. Ele resistiu. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ele resistiu como? Com a palavra, diga, com a palavra. Com o que está escrito. Aleluia. É assim que eu e você temos que resistir. O que está escrito? O que está escrito? Porque Satanás vai vir, olha, vou te colocar uma doença, vou quebrar tua perna, vou te colocar uma febre. Aí você, está escrito. Que Jesus tomou sobre si dores e enfermidades. Jesus também falou que eu posso pisar na sua cabeça e você não pode tocar na minha vida, não pode trazer dano nenhum para a minha vida. Absolutamente dano nenhum você pode trazer. Aí ele vai olhar para você, esse camarada sabe, só me resta fugir. Por quê? Porque ele sabe que tem muito crente que não sabe a autoridade que tem. Muito crente. Aí o que ele faz? Ele vai tentando para achar um que pode estar dando lugar para ele, um que não sabe de autoridade. Então ele vai estar ali, está em Cristo, está indo na igreja, está fielzinho, mas está passando por pressão. Por quê? Tem autoridade e não sabe, ou sabe e não pratica porque não sabe como praticar, ou não pratica por negligência. Ah, não vou orar não, só vou orar na hora de dormir, na hora de comer, eu dou glória a Deus, e vai achar que isso vai te livrar da mão do cão do inferno? Vai nada. Se você não se levantar como uma autoridade, tudo vai ficar do mesmo jeito, e pior. Você sabia disso? O que ele faz? Eu uso um exemplo muito conhecido, ensino isso no Rema. Está uma pessoa lá, está um crente lá. E ele olha de longe, ele vê que é um crente, porque todo crente é revestido da glória de Deus, então brilha no meio das trevas. Ele olha para você e você está brilhando. Mas ele quer saber se você sabe que você tem essa glória, essa autoridade, esse poder em você e sabe usar. O que ele faz? Ele vem com as artimanhas dele, com a doença dele, com a pressão, opressão, seja lá o que for, e vem, toca na sua vida e sai correndo, porque ele sabe que se você usar de autoridade, vai ficar ruim para ele. Mas quando ele toca na sua vida, você não faz nada. O que você faz é concordar com a doença. O que você faz, não, essa doença é muito grande. A medicina diz que isso daqui não tem cura. E não sei quem falou que morreu disso. E não sei o que. Ei, você não foi chamado para ficar dando valor à doença. Você foi chamado para dar solução ao problema. E aí ele vem, aí ele bota o negócio, sai correndo, tu não fez nada. Aí ele vem, dá um chute mais forte e sai correndo, tu não fez nada. Aí ele é crente, tem autoridade no nome de Jesus, mas não sabe usar. E aí ele começa, dá em você em tudo que é área da sua vida. E bate em você, e bate em você, e você está chorando, e vem para o culto chorando, choramingando, olhando para o chão, de cabeça baixa, perguntando, pastor, o que está acontecendo com a minha vida? Estou errado? Mas aí se ele dá a primeira, e quando ele dá a primeira, opa, rapaz, aqui não. Aqui não. Sai agora em nome de Jesus. Ele nem vai voltar para dar a segunda. Nem vai voltar, porque ele sabe, com aquele ali eu não posso, porque ele sabe quem ele é em Cristo Jesus. Ele sabe de autoridade. Ele sabe, se mandar uma palavra eu vou ter que fugir, então eu não posso nem chegar perto daqui. Eu vou tentar buscar outro crente que não sabe quem é, que não sabe a sua identidade, a sua autoridade em Cristo Jesus. E isso é sério, irmãos. Porque eu estou falando de autoridade para cura, mas isso vale para todas as áreas da sua vida.
Todas as áreas da sua vida. Aleluia. Ele botou a pata lá, então você manda ele tirar aquela pata de lá, em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Aleluia. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, e etc, etc, etc. Marcos, que é o paralelo desse, vamos lá, rapidamente. Marcos 16, 17. Isso daqui também está ligado no ID. Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, ou seja, no poderoso nome de Jesus, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, de novo falando de serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, o que vai acontecer com eles? E isso é em nome de quem? Com que poder? Ou na autoridade de quem? Você vai impor as mãos? Em nome de Jesus, significa que você está representando Ele. É como se Ele estivesse aqui. Você tem uma autoridade para usar o nome dEle. E ao nome dEle, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo. Você já sabe disso. O nome dEle está acima de todo nome. Porque o nome dEle foi dado quando Ele ressuscitou e se assentou à destra de Deus. É esse nome que você carrega. É essa autoridade que você possui. Então, você usando o nome dele, é como se ele mesmo estivesse aqui, mandando a doença sair daquela pessoa. Quando essa consciência chegar, porque o que acontece? Quando vamos orar pelas pessoas, ou como vamos até mesmo receber pela fé a nossa cura, nós ficamos nos questionando, mas será que se o pastor colocar a mão na minha cabeça, não seria mais poderoso? Não. A autoridade que eu tenho, você tem. Eu posso ter um pouco mais de conhecimento acerca dessa autoridade. E é claro, se você não tiver esse conhecimento, eu posso te ajudar a ter esse conhecimento. Através de ensinamento e etc, e etc. Porque a fé vem pelo ouvir. Eu vou ter que falar de cura para você, para essa autoridade chegar. É exatamente o que eu estou fazendo nessas quintas-feiras. Amém? Então, se você não tem, você passa a ter. Mas o reino espiritual não vê diferença entre a minha pessoa e a sua pessoa. Você é tanto filho de Deus quanto eu sou. É claro que a minha posição requer de mim mais responsabilidade. E eu vou te dizer, eu sou um alvo de todas as artimanhas do cão do inferno. Por quê? Porque eu sou um líder e estou ensinando e libertando pessoas através do conhecimento da palavra de Deus. Então, o que o cão do inferno faz? Se eu derrubar o líder, eu atinjo o máximo de números de pessoas possíveis. Então, o que eu falo para você? Ore por mim. A palavra diz isso. Amém? Então, ore por mim, continue orando por mim. Porque eu não vou parar de enfiar a mão dentro da casa da abelha, do marimbondo, seja lá o que for. Eu não vou parar de cutucar a onça com vara curta. Eu vou cutucar, eu vou montar nela e ela vai ter que me levar onde eu quero. Amém? Eu vou continuar pisando em serpente e escorpião e vou continuar dando tapa em barata voadora se vier para cima de mim. Aleluia. Estou vencendo. Aleluia. Há um tempo atrás eu corri, agora eu já estou parando. Daqui a pouco eu estou indo para cima. Estou vencendo esse negócio, em nome de Jesus. Eu não posso aceitar que Jesus criou a barata voadora. Não posso. Isso veio com a queda do homem.
A barata devia ser um bicho bonitinho, igual a joaninha, assim, vermelhinha, com pintinha preta, devia ser assim. Aí o cão veio, não, vou modificar esse negócio aqui, vou criar um negócio que fique no lixo, no esgoto, e ainda voe e ataque as pessoas com raio laser. Deus não fez isso não, foi o cão do inferno. Mas eu tenho autoridade sobre todo o poder do maligno. Você também tem, amém? Aleluia, glória a Deus. E vamos voltar para Lucas, capítulo 4. Mostrando que Satanás, ele tem conhecimento de autoridade. Mas ele deixou escapar algo aqui, que eu já falei, eu quero repetir para vocês, eu quero foguear vocês essa noite. Vamos ver o que ele fez aqui na tentação de Jesus. E você vai entender que ele falou algo aqui, o diabo falou algo que vai abençoar a sua vida. Você pode entender um negócio desse? O diabo falou algo que vai abençoar a sua vida? Eu vou ler. Versículo 1 de Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Aleluia. Você pegou aqui o que o diabo falou? Pegou não? O diabo te deu aqui o caminho das pedras, amado. Você não pegou? Vou ter que ler de novo. Lucas 4, do versículo 3, que é onde ele falou: disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Pegou aí a bênção? Os antigos já sabem. Calma. Agora eu vou ler devagar, para os novos pegarem também. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda. Se és o Filho de Deus, manda. Ou seja, o diabo sabe que um Filho de Deus tem autoridade e poder para mandar, para ordenar. E quando nós fazemos isso, tudo acontece, tudo é estabelecido. Nesse caso aqui, só tinha um Filho de Deus. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele abriu as portas para todo aquele que nele crê não pereça, se torne um filho de Deus e tenha acesso à vida eterna, à cura divina, à prosperidade, à paz, à alegria no Espírito Santo e tudo de bom que vem de Deus. Aleluia! Aleluia! Amados, o diabo sabe que se você se levantar com essa consciência e der uma ordem para ele, ele vai ter que obedecer, porque não é na minha força, não é na sua força, é na força daquele que tem a autoridade superior, na força do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que morreu por mim e por você, que ressuscitou ao terceiro dia e que foi elevado aos céus, e agora ele enviou o Espírito Santo dele para habitar dentro de nós, para confirmar: ei, vocês são filhos de Deus, ei, vocês têm autoridade, se vocês mandarem, ele vai ter que obedecer, o cão do inferno vai ter que obedecer. Aleluia, aleluia, aleluia. É essa autoridade que nós temos que entender e compreender, saber usar. Literalmente nós temos que andar assim meio que metido. Peito de pombo que eles falam, né? Pá! Cadê o cão do inferno? Tá ali. Deixa eu ir lá que eu vou resolver essa parada. Aleluia! Aleluia! Eu costumo dizer que os verbianos, quem é verbiano aqui? Aqueles que estão do verbo da vida, já estão caminhando um tempo conosco e aprendendo do ensino da palavra de Deus. Um verbiano, ele fica caçando uma manifestação demoníaca.
Cadê? Eu não sei se você já reparou que aqui no Verbo da Vida, ele não se manifesta muito não. Você já reparou isso? De vez em quando ele quer dar um espetáculo, mas ele sabe que aonde tem muita pessoa com conhecimento de autoridade, vai ser prejuízo para ele se manifestar. Um ou outro desavisado quer botar a cara, mas aí fica ruim. Todo mundo vai para cima. Não, deixa que eu expulso. Não, eu nunca expulsei, eu quero. Não, calma aí. Porque os verbianos sabem a autoridade que tem no nome de Jesus. Não tem medo desse negocinho. Não sei o que, está com chikungunya, com câncer, com seja lá o que for. Molezinha, rapaz, cadê atrás daqui que eu vou orar? Isso não nos amedronta. A gente não tem medo do diabo. Ele que tem que ter medo da gente. A consciência de quem nós somos em Cristo Jesus vai fazer toda a diferença. Na hora de você orar por doença, enfermidade, expulsão, demônio, seja lá o que for. Eu vi muitas coisas acontecendo no sentido de algumas manifestações demoníacas que aconteciam. E teve uma especial que eu achei maravilhoso. Estávamos no templo antes desse daqui, e eu chamei algumas pessoas no apelo para orar, e dentro dessas pessoas que vieram à frente, uma senhora começou a querer se manifestar, para bagunçar o culto. Aí eu cheguei no ouvido dela e falei, olha, se manifestar aqui, vai passar vergonha, então é melhor sair no nome de Jesus. Na hora, amados, tinha até um diácono atrás que escutou. Cadê? Está aqui? Ali, ó. Testemunha viva. Se manifestar, vai passar vergonha. Cadê que se manifestou? Nada. Saiu rapidinho. Ninguém viu, só ele que estava atrás. Só ele que viu acontecer. E ali eu fui orando por todas as pessoas, olhei para a senhora e tudo ficou bem. Amados, você não tem que deixar ele fazer graça na sua vida, não. Lembra do exemplo da barata? Todo mundo lembra do exemplo da barata. Fica lá no cantinho, você passa. Quando você joga o baigon, que é autoridade de oração, ele quer logo fazer o carnaval dele. E ele falou, opa, aqui não. Se quiser vai passar por cair, vai para lá. Aqui não. Aqui quem manda sou eu. Essa casa aqui é solo santo. Então você não pode nem estar aqui. Sai agora em nome de Jesus. Nós temos que nos levantar em autoridade. Nós temos que bater literalmente no peito. Falar assim, eu sou de Cristo, eu tenho o nome dele. E essa situação, na minha saúde, na minha casa, não vai ficar. Amados, você tem que levantar com uma ira santa, com a raiva do cão mesmo. Não tem que... Não. É que o médico disse, que eu não quero saber o que o médico disse. Se ele disse, ele vai desdizer. Quando eu chegar com o testemunho, ó, fui curado. Diz agora aí. Eu não sei o que aconteceu. Se disse, vai desdizer, amados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora a minha fé e a sua fé é que ele não pode roubar. Não, isso daí que você tem, isso é crônico. Isso é um tratamento de 1 ano, 2 anos. E talvez melhore, mas talvez fique pior. Agora, não deixe esse tipo de palavra entrar. Você tem que olhar assim, o médico falou tudo isso daí. Beleza, respeita a opinião dele. Agora só está me dando mais força para saber contra o que eu estou resistindo na fé. E vai ter que sair em nome de Jesus. Isso daí que o médico falou é molezinha. É molezinha para o meu Senhor. Porque o meu Senhor é o médico dos médicos. Ele está acima de toda a ciência, de toda a sabedoria do homem. Ele está muito acima, muito além. E é justamente na autoridade do nome dele que eu vou fazer tudo isso na minha vida mudar. Em nome de Jesus. Foi abençoado?